o Enem está chegando. Na entrevista de estúdio do Plano Aberto de hoje, a gente traz um professor que vai dar dicas de como se preparar às vésperas das provas. E você vai ver também. Aumento do valor na passagem de ônibus em Ouro Preto começa a valer a partir desta sexta-feira. Confira as atrações culturais para o fim de semana na região e o perigo das fake news. Veja na reportagem como identificar as temidas notícias falsas. Fique com a gente, está começando o Plano Aberto. Olá! Nos dias 4 e 11 de novembro, mais de 5,5 milhões de estudantes de todo o país vão fazer as provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui em Minas Gerais são esperados quase 600 mil candidatos. E faltando poucos dias para as provas, muitos estudantes começam a ficar nervosos e acabam intensificando ainda mais os estudos. E para dar dicas de como você, que vai fazer o exame, deve se preparar nessa reta final, eu recebo aqui no estúdio o professor Rômulo Carneiro. Obrigada, Rômulo, pela presença no Plano Aberto. Rômulo, ainda dá tempo de estudar para a prova do Enem nessa reta final? Como os estudantes podem preparar o cronograma? Bom, na verdade, ainda temos bastante tempo, né? A dica principal é que o aluno ele não altere muito significativamente a sua rotina diária, né? Nós temos uma especificidade da prova do Enem, que é o fato de, no domingo próximo, nós vamos ter as provas de linguagens, humanas e redação. Então é extremamente indicado que o aluno concentre os estudos dele nessas três áreas do saber, sendo que na semana seguinte ele fará as provas de matemática e ciências da natureza e dessa forma ele possa dedicar mais tempo ainda para essas matérias especificamente. Então, do ponto de vista de quantidade de carga horária, não é necessário uma alteração tão significativa, mas sim uma análise mais qualitativa das matérias que ele vai enfrentar a cada prova, a cada domingo. Sim, e o que os estudantes devem fazer para se livrar do nervosismo? Apesar dessa intensidade de estudos, é preciso relaxar também. Com certeza, né? O maior problema que nós vemos nos alunos que se preparam para os vestibulares diversos agora é a questão da ansiedade. É muito importante controlar bastante o sono, controlar a alimentação e a principal dica de especialistas é a realização de atividades físicas, predominantemente aqueles alunos que têm um nível de ansiedade um pouco mais alto e que apresentam um nível de sedentarismo também um pouco maior, fazer pequenas caminhadas, pequenas corridas, pode ser com seus animais de estimação, pode ser com amigos, que seja uma coisa mais leve, de 30 minutos, 1 hora, não precisa ser aquela intensidade de academia, um crossfit, né? Mas sim ter uma atividade um pouco mais relaxada, principalmente no final do dia. E sobre o possível tema da redação, que também é muito importante, qual é a sua aposta, Rômulo? Ao que os estudantes devem ficar atentos? Bom, na verdade, nós temos diversos sites especializados que falam sobre os temas potenciais. Nós temos uma análise, né, nos últimos anos do Enem, sempre temas de cunho social, né, é uma relação muito importante. Muitos estão acreditando em questões linguísticas, o site do INEP constantemente vem lançando postagens nas suas redes de comunicação sobre a questão de preconceito linguístico, sobre a questão da usabilidade do coloquialismo. Então a relação da língua é um tema muito interessante que vem sendo postado por muitos sites especializados. E no dia do exame, Rômulo, o que o estudante não pode esquecer, qual é a dica para ter sucesso na prova? Bom, o principal é não virar um meme de internet, né? Então eu acho que a questão de saber controlar bem o tempo, sair com antecedência, não esquecer de levar documentos de identificação, não esquecer de levar caneta preta, não leva azul, não leva vermelha, não leva lápis, é apenas caneta preta, né? Levar algum lanche muito rápido, nada de ficar levando, né, alimentos muito barulhentos ou alimentos que vão derreter em função do calor, né? Estamos numa região tropical, então qualquer chocolate, essas coisas tendem a derreter bastante, faz uma bagunça. Uma garrafinha d'água também é sempre interessante para que o aluno não levante constantemente para ir ao banheiro ou para ir beber água. Então, lanches leves, a caneta e principalmente documentos de identificação. Muito obrigada pela entrevista, Rômulo. Eu que agradeço.
E lembrando que os candidatos que vão fazer o Enem já podem consultar o cartão de confirmação que indica o local e os horários das provas. O documento está disponível na internet. É só acessar o site enem.inep.gov.br/participante. Confira agora as atrações culturais do fim de semana na região. O SESI Mariana recebe nesta sexta-feira a peça teatral Jeca Tatu, inspirada no personagem do autor Monteiro Lobato. O espetáculo começa às 8 da noite e os ingressos custam R$10. O valor arrecadado será revertido para a comunidade da Figueira, em Mariana. Também nesta sexta-feira, às 7 da noite, a Casa da Ópera em Ouro Preto recebe o espetáculo de dança Aruanda na Estrada Real. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na portaria, com 1 hora de antecedência. No sábado, a Casa da Ópera recebe o espetáculo Lalau e as 16 Marias, do grupo de teatro Arte Espírita. A apresentação será às 7 da noite e os ingressos custam R$15. E até domingo, o Cine Vila Rica oferece a Mostra Francesa de Cinema Fest France 2018. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no local, com 1 hora de antecedência. A programação completa você confere na internet. Lembrando que as exibições estão sendo realizadas no auditório do anexo do Museu da Inconfidência. O SESI Mariana recebe, até o próximo dia 31, a 5ª edição da exposição Geraldino Silva e Alunos. A mostra é gratuita e pode ser visitada diariamente, de 9 às 11 da manhã e de meio-dia às 7 da noite. E agora uma notícia que vai mexer com o seu bolso. O valor da passagem de ônibus e do táxi lotação em Ouro Preto vai passar de R$ 2,70 para R$ 3,20 a partir desta sexta-feira, dia 26, um aumento de quase 19%. O decreto do Executivo, que aumenta o valor das tarifas, foi publicado no Diário Oficial no último dia 16. Procurada pela nossa equipe, uma das empresas de transporte público que oferece o serviço aqui na cidade também confirmou o aumento. Você já deve ter recebido e talvez até compartilhado alguma notícia falsa, as famosas fake news. Nunca se falou tanto desse assunto, afinal as fake news estão aí circulando principalmente pelas redes sociais e sendo compartilhadas por pessoas que não têm o costume de verificar se a informação é falsa ou verdadeira. Muitas vezes isso acontece por falta de tempo, por não saber como checar a informação ou até mesmo por falta de cuidado. Mas para você que se preocupa com isso, existem formas de não cair nas armadilhas das notícias falsas. E é isso que você vai conferir agora na reportagem que eu preparei. Para quem até então acreditava que uma mentirinha não fazia mal, hoje percebe que na prática não é bem assim. As fake news já se tornaram uma epidemia, principalmente nas redes sociais. Elas chegam a se espalhar 70% mais rápido que as notícias verdadeiras. E pior, o brasileiro é o campeão mundial de ingenuidade. 62% da população admitem já ter acreditado em uma fake news, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Ipsos, terceira maior empresa de pesquisa e inteligência de mercado do mundo. Eu já repostei, às vezes, alguma coisa que tinha sido, sei lá, em 2015 e eu achava que tinha sido agora. E aí eu tive que apagar correndo. Isso é muito chato, ter que pedir desculpa para todo mundo. No WhatsApp sempre tem os tios compartilhando, é notícia agora principalmente em época de eleição, tem muito e é perigoso. Teve fake news sobre vacina, uma coisa que envolve uma coisa maior, sabe? Fake news é uma falta de respeito, né? Porque a pessoa coloca, no caso, sendo passar por uma pessoa, quando você vai averiguar, vai saber, não é a pessoa. Para o professor de jornalismo, a falta de informação e de senso crítico contribuem para a crescente disseminação das notícias falsas. A gente tem acesso aos sites, a gente tem acesso ao jornal, à TV, mas a maioria das pessoas não sabe como é construído o discurso no jornalismo, né? Como são apuradas as notícias, as regras do jogo do jornalismo, né? Para isso, para combater esse problema, já tem uma linha de pesquisadores na comunicação, aqui no Brasil, muito forte na USP,
que é o pessoal da crítica de mídia, né? A gente já tem hoje como uma disciplina nos cursos de jornalismo a crítica de mídia, mas na verdade essa deveria ser uma disciplina nos cursos de ensino fundamental, de ensino médio. Normalmente o objetivo de uma fake news é, com a mentira, criar polêmica em torno de uma situação ou pessoa. Como elas apresentam um teor dramático e apelativo, as fake news chamam muita atenção. Por isso, a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias elaborou algumas dicas básicas que ajudam na hora de identificar as fake news. Considere a fonte, de onde vem a informação. Investigue o site e a finalidade dele, se é um veículo jornalístico conhecido e se tem referências. Verifique o autor, faça uma breve pesquisa e cheque se ele é confiável ou se ele ao menos existe. Verifique a data. Repostar notícias antigas pode colocá-las fora do contexto atual. Leia mais. Títulos chamam a atenção para obter cliques, mas é preciso averiguar os dois lados da história. Procure por outras fontes. Pesquise mais sobre o assunto em sites de busca para ver se eles confirmam as informações. É uma ironia? Quando o conteúdo parecer muito estranho, pode ser que seja uma piada ou um deboche sobre determinado assunto. É preconceito? Avalie se os valores pessoais e as crenças estão afetando o julgamento. Consulte especialistas. Existem sites de verificação gratuitos que se dedicam a desmentir notícias falsas. O professor de Direito especializado em liberdade de expressão explica que ainda não existe uma solução jurídica específica para a disseminação das fake news, mas ele alerta que, em alguns casos, pode haver responsabilidade civil e penal tanto para quem publica como para quem compartilha notícia falsa. Se entendermos fake news como um processo que busca desinformação do público para algum efeito, aí a lei não está muito preparada para isso, não. Mas há as categorias de direito pré-existentes que tentam resolver problemas que se refiram a crimes contra a honra. Então, temos legislação protegendo contra quem eventualmente sofre uma calúnia, uma difamação, uma injúria, e também temos a legislação de direito privado, que prevê a responsabilização civil de quem, porventura, tenha causado dano a outrem por meio de informações falsas. E para você que toma esse cuidado com as notícias que recebe pelas redes sociais, existe atualmente sites que combatem as fake news, especializados em checagem de informações. Nós vamos indicar alguns: o da agência Lupa, o do projeto Comprova, o Fato ou Fake e o Truco da agência pública. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.